Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas explanações a respeito da coroação do Príncipe Charles, agora Rei Charles ou Carlos III da Inglaterra, e algumas opiniões que eu li, não somente na internet, como também no nosso jornalismo mainstream. Nós percebemos que boa parte do nosso jornalismo tem uma tendência laica, liberal, igualitarista, socialista, e parecem odiar qualquer resquício de tradição que não seja republicana, laica ou pós-Revolução Francesa. Mas enfim. E eu também ouvi críticas de alguns conservadores católicos que sempre lembram da ruptura da monarquia inglesa com a Igreja Católica. Isso no século XVI, com a figura detestável e abominável de Henrique VIII, que fundou a Igreja Anglicana e que promoveu um verdadeiro banho de sangue para se tornar chefe da Igreja na Inglaterra. Evidentemente que a monarquia inglesa tem seus pecados. Mas também nós não podemos negar o fato de que a monarquia na Inglaterra é uma instituição anterior à Reforma Protestante. E muito mais além. Eu penso que a monarquia inglesa, com todos os aspectos decadentes que nós vemos na Inglaterra, em particular, é uma instituição que ainda dá um certo norte e uma certa reserva moral ao povo inglês. Na verdade, os ingleses se identificam com a monarquia como parte de um processo histórico de sua própria identidade, como também até mesmo como uma inspiração do ponto de vista ético e moral. Eu poderia, inclusive, citar um exemplo muito elucidativo do que aconteceu no ano passado nos funerais da rainha, em que os brasileiros passaram o maior vexame e cometeram as piores gafes, e em particular também na figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente estava participando dos funerais e não se deu conta de que a Inglaterra não é o Brasil para que ele fizesse campanha eleitoral. E alguns palhaços bolsonaristas, na frente da embaixada do Brasil, pela qual o presidente estava hospedado, começaram a gritar mito, 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 enfim, né? Mostrando o espírito de rebanho de que são. Né? E de repente apareceu um dissidente, uma ovelha negra, que se identificava como evangélico, mas que não estaria gostando da influência do bolsonarismo nas igrejas evangélicas, como também atacou duramente o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo fato da política desastrosa no que diz respeito à pandemia de Covid-19. E aí a turba bolsonarista começou a jogar farpas e, claro, com a participação do pastor Silas Malafaia, que estava atiçando a massa contra aquele dissidente, dando uma de militante de DCE acadêmico. Mas enfim. E é lamentável realmente que o Brasil esteja preso a pessoas espiritualmente tão inferiores como o senhor Malafaia. Mas já voltando à questão do dissidente, o mais impressionante é que quem se manifestou em defesa deste indivíduo foi um britânico comum. Se não me falha a memória, era um aposentado, que viu aquela cena e ficou particularmente assustado quando uma turba começou a cercar aquele indivíduo, não deixando-o falar. E o inglês, com a sua polidez peculiar, interveio repreendendo os brasileiros, dizendo: não, deixa ele falar. Está no direito dele de ser dissidente. Está no direito dele de fazer oposição ao governo. Malgrado isso, os brasileiros começaram a dar lição de moral ao inglês, afirmando: olha, no Brasil está acontecendo isso e aquilo, a imprensa mente sobre Bolsonaro, blá blá blá. Ou seja, um monte de babaca que ficam acreditando nas bobagens de WhatsApp e começaram a demonizar a imprensa brasileira. Claro que a imprensa brasileira não vale muita coisa, porém,
Porém, esse pessoal criou um mundinho paralelo deles também, com a sua própria, entre aspas, imprensa, ou pelo menos o seu próprio meio de comunicação, que é completamente nefasto, insano, né? E consegue às vezes ser até mais insano do que a nossa própria imprensa. E aí o inglês perdeu a paciência e disse: aqui não é o Brasil, aqui é a Inglaterra, e nós não devemos falar de política, mas sim respeitar o luto da rainha. Pensem que um cidadão britânico comum ensinou noções de civilidade básica a um bando de idiotas que se dizem paladinos de uma causa conservadora, que se dizem paladinos da moral dos bons costumes. Um bando de palhaços iletrados. Eu poderia ser ousado em dizer que existem dois pontos deste britânico que me lembram um personagem bastante peculiar da história inglesa e que, inclusive, é reivindicado pela direita brasileira, que se chama Edmund Burke, que é, por assim dizer, o pai do conservadorismo britânico, do conservadorismo americano, enfim, que inspirou, né, o movimento conservative, tanto americano como britânico. Há dois aspectos nesse inglês que nós encontramos em Burke. Primeiro, o respeito à dissidência no sentido de uma dialética de discussão sobre os prós e os contras de um governo, no que diz respeito também à liberdade de opinião contra o governo, contra um governo que em muitos aspectos é infame. E o segundo ponto é o sentido da ordem, porque quando este britânico faz o seguinte discernimento entre o que é época de luto e época de política, nós temos aqui um sentido de respeito e de inspiração, como também de estima, a uma autoridade em que este cidadão ou este súdito considera sagrado, ou seja, a rainha. Eu perguntaria para vocês uma coisa: qual autoridade pública brasileira você respeitaria tal como um britânico respeita a rainha? Eu respondo para você: nenhum. Eu tenho certeza que nenhum cidadão brasileiro, no seu íntimo, respeita um presidente da república, respeita um governador, respeita um deputado. Pode até ter um certo carisma, aqui e acolá, mas esses carismas mudam, variam. Um dia o sujeito votou no Lula ou votou no Bolsonaro, no dia seguinte mudou de ideia. Por quê? Porque essas pessoas não inspiram respeito autêntico. E nós podemos ir mais além. A monarquia britânica e a pessoa tanto da rainha como do rei, longe de serem meramente pessoas, são também instituições. É bem diferente da nossa presidência da República, que hoje em dia está carcomida, ou então do nosso Congresso Nacional. Quem respeita o Congresso Nacional? O brasileiro talvez tema os poderes da República, mas não respeita, ou pelo menos não acredita neles. Ou no máximo, quando há uma defesa de uma facção política A, B e C, muitas vezes é uma defesa oportunista, é uma defesa conveniente. Mas eu não vejo na República Brasileira nada que aparente ser a solenidade que nós vemos, por exemplo, tanto nos funerais da rainha, como também na coroação do príncipe Charles. Veja a beleza daquela cerimônia. A beleza daquela instituição que representa a identidade de um povo. Quem é que não vai achar belo, por exemplo, o príncipe Charles sendo coroado e tocando como pano de fundo Handel, Georg Friedrich Handel, um dos maiores compositores de todos os tempos, com aquela música Rejoice, God Save the King, e aquilo guardado por séculos. Nós podemos também deduzir dois aspectos aí. A questão da sacralidade do poder, e veja, sacralidade aqui não quer dizer divinização, mas sim que existe uma distinção, existe uma missão distintiva naquela pessoa, mesmo sendo um homem que para nós parece ser tão medíocre como o príncipe Charles ou o rei Charles. Mas o que é que nós vemos em algo similar na República Brasileira? Eu não conheço. A República Brasileira é muito medíocre perto da monarquia britânica.
soa muito medíocre. E olha que nós estamos falando de uma pompa de um homem que não governa mais. De um homem que é apenas símbolo. De um homem que apenas representa o Estado inglês. E de uma figura, por assim dizer, quase que decorativa. E mesmo essa figura decorativa consegue ter uma reserva moral, consegue inspirar um povo de uma forma que nenhuma instituição da República Brasileira consegue inspirar. A não ser esses laivos espasmos de idolatria bolsonarista ou idolatria lulista, que podem mudar de uma hora para outra conforme os ventos da política. Então, eu tiro a seguinte conclusão, vendo o cerimonial do rei Charles, o fato de que, com todos os aspectos problemáticos da história inglesa, e não são poucos, porque, claro, quando nós observamos aquelas pessoas um pouco empolgadas, porque as liberdades inglesas, o Bill of Rights de 1689, a Carta de Direitos, né? Aí citam John Locke, citam, né, o Guilherme III de Orange, que deu um golpe de Estado protestante contra o rei católico James II, enfim, né? E aí criaram vários mecanismos de direitos, etc. Claro que aquilo ali, de certa forma, é uma lenda Whig, por assim dizer, do partido Whig, que foi o partido governante, por assim dizer, depois da Revolução Gloriosa, e que teve uma certa influência nos caminhos do parlamento inglês. Porque a Inglaterra do século XIX era uma Inglaterra, por exemplo, que reprimia os católicos. Era uma Inglaterra também que havia muita discriminação. E até hoje existem leis que cerceiam a participação de católicos em certos cargos. E a história inglesa, longe de ser uma história pacífica, é uma história extremamente violenta. É uma história de reis usurpadores, é uma história de guerras civis, é uma história de matanças absurdas. Se alguém quiser ler, por exemplo, a Guerra das Rosas, ou então a revolução que Henrique VIII fez na Inglaterra, vocês vão ver o banho de sangue que foi aquilo. Isso porque eu não estou falando da Guerra Civil de 1640. Entre o parlamento, chefiado pelo Cromwell, né, um dos chefes, por assim dizer, e o rei Carlos I. Nós temos o terceiro agora, mas o rei Carlos I. Então a Inglaterra é uma história sangrenta. E uma história de usurpadores. A própria monarquia Tudor, por exemplo, é uma monarquia de usurpadores. Depois que duas casas reais se mataram entre si, os Lancaster e York, sobrou o Tudor para tomar o poder e aproveitar, por exemplo, o vácuo que foi deixado pela Guerra Civil. E assim vai. Então, evidentemente, que existem alguns aspectos míticos em torno da história inglesa. Eu poderia até citar o próprio Burke como um recriador desses mitos. Quando ele fala a respeito da tradição, que diz que é uma comunhão dos mortos, dos vivos e daqueles que vão viver ainda, né? Como se fosse uma espécie de linha que guarda certos aspectos institucionais que identificam os ingleses de todas as gerações. O que ele negligencia, no meu entender, é a ruptura com a Igreja Católica. Porque a espiritualidade inglesa, até o advento da Reforma, não pode ser equiparado, por exemplo, com a espiritualidade depois da Reforma. Então existe sim uma mudança no que diz respeito a alguns aspectos dessa tradição. E uma ruptura violenta, uma ruptura espiritual violenta, diga-se de passagem. Que, no meu entender, lenta e gradualmente levou o cristianismo em decadência e a própria decadência da Inglaterra. Então, evidentemente que a tradição inglesa, claro, é muito forte no que diz respeito à monarquia, ao parlamento, às instituições, etc. Mas a própria igreja anglicana já é, por assim dizer, uma revolução oligárquica da monarquia com uma parte da nobreza. Porém, mesmo com todos esses problemas, e aqui reitero, a monarquia inglesa é um elemento de referência para o povo inglês. E quiçá, quem sabe, porque a igreja anglicana está cada vez mais em crise, cada vez mais afundando, por ser uma igreja estatal muito medíocre, quem sabe a Inglaterra de repente volte ao catolicismo. Seria maravilhoso se um dia
a Inglaterra voltar ao catolicismo, acho uma coisa evidentemente um tanto remota, mas se isso acontecesse e de repente a monarquia inglesa se reconciliasse com a Igreja Católica, seria magnífico, seria o casamento e a restauração de uma tradição genuína do ponto de vista britânico. Porque o que me parece é que a Inglaterra perdeu um pouco da espiritualidade, caiu no materialismo mais profundo, seja através do liberalismo, seja através de inúmeras ideologias que perverteram a alma dos ingleses. Mas a nossa situação política não é menos grave. A perversão de um ex-presidente da República que não sabe respeitar o luto de um país estrangeiro, que estava lá fazendo pantomima numa situação que exigia solenidade e respeito. Porque o Brasil tem relações cordiais com a Inglaterra. Porque mesmo com qualquer pessoa comum, nós temos que ter respeito pelo luto. Quem não respeita o luto não é civilizado. E nós temos que lembrar, inclusive, que o Bolsonaro não respeitou o luto nem mesmo dos brasileiros. 700 mil brasileiros mortos. E esse homem mostrou uma indiferença digna de uma sociopatia. Nenhum sentimento, nenhuma manifestação de caridade, de piedade e de compaixão pelas vítimas. O Bolsonaro tratou os mortos pela pandemia como inimigos da sua reeleição. E quando nós nos deparamos com aquela cena grotesca de quase uma campanha eleitoral ali, e ainda aquela discussão toda de assuntos que são completamente alheios aos ingleses, o Brasil mostrou um profundo desrespeito pelo luto dos britânicos. E mais além, mostrou uma vulgaridade tão extrema e tão baixa, indigna para quem se diz conservador e defensor da família. Aquilo não é defesa da família coisa nenhuma. Aquilo não é defesa de qualquer valor que seja tradicional. Muito pelo contrário, nós percebemos ali um alto grau de mediocridade e estelionato ideológico. É por isso que eu digo para certos idiotas que me ouvem, evidentemente que não são meus inscritos, mas alguns palhaços que dão crédito, por exemplo, à formação conservadora do Eduardo Bolsonaro e muitos outros, não se atentem àquilo que é propaganda, o que é chavão. Ah, sou conservador, sou pró-família, sou contra aborto, sou contra a esquerda, sou contra os comunistas. Pare de ser palhaços. Veja o que eles fazem sempre. Eles boicotaram a direita em todos os sentidos. Mesmo com a derrota do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas estão votando em muitas pautas a favor do PT. E esses idiotas, esses gados que ficam num celular, não conseguem ver um palmo diante do nariz. E por que isso? É a dor de corno. Me desculpe a expressão chula, mas o bolsonarista militante, apaixonado pelo Bolsonaro e pela família Bolsonaro, é um sentimento de corno. Aquele corno que não quer ver que a mulher é adúltera. E fica achando que ela é uma casta e pura. Quer ver o que é a direita brasileira? Não é assistir esses cursinhos vagabundos de formação conservadora, não. É ver a postura deles perante fatos concretos e reais. A solenidade da rainha mostra o respeito que o britânico tem pelos seus líderes. A rainha Elizabeth tem aspectos extremamente admiráveis enquanto chefe de Estado. Ela encarnou o papel herdado da sua família. Eu não conheço nenhum político brasileiro que tenha a capacidade de fazer isso. Nossos políticos são vagabundos, são cretinos, eles só pensam em causa própria, eles não têm sentido de dever. O britânico tem. A rainha da Inglaterra tinha, com seu país. Quantos sacrifícios um príncipe, um rei desse não assumiu para envergar o papel de um símbolo da Inglaterra? Eu tenho plena certeza de que não foi fácil para a Rainha Elizabeth ser rainha. Não sei com relação ao rei Charles. Mas ser aristocrata não é fácil. Aí temos um
palhaço como o príncipe Harry, que não sabe o peso e o encargo que ele herdou da família dele. Aí fica lá choramingando como um moleque bestinha. Esse aí não nasceu para ser aristocrata. Ele não serve. Ele é tão vulgar quanto o Bolsonaro. E o Bolsonaro revela muito da nossa degradação moral, sob a aparência de defesa da moralidade. Porque na prática o que eu percebo nos bolsonaristas não é defesa da moralidade, mas apenas preconceito. É ódio contra A e B e C, é ressentimento aqui e acolá, é a defesa daqueles piores sentimentos humanos sob a aparência de moralidade. E a esquerda adora isso, adora essa direita. Porque a direita bolsonarista é a direita que a esquerda transforma em caricatura. E o que é pior, essa caricatura existe. E o que podemos concluir sobre a monarquia britânica? É o que eu já falei aqui. É uma reserva do povo inglês. Com todos os problemas que tem. Com todos os aspectos nebulosos que envolvem a monarquia inglesa. Com todos os pecados históricos da monarquia inglesa, que não são poucos. Mas, para aquele povo que está degradado moralmente também, só que em outro nível, porque a Inglaterra hoje também não é modelo para ninguém. No entanto, aquele elemento que pode nos parecer bastante fora do tempo, e claro, com todos aqueles aspectos simbólicos, podem até nos parecer ainda que belíssimo, né? Ainda que uma solenidade belíssima, mas ao mesmo tempo um tanto anacrônica. Porém, aquilo ali enche de orgulho e enche de satisfação um povo, porque aquilo é símbolo de um povo. Os republicanos não têm vez na Inglaterra. Inclusive estavam sendo expulsos. Os ingleses estavam querendo dar porrada nos republicanos. Mas isso, meus amigos, é isso. E até a próxima.